Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a tia Lu que tá aqui para contar uma historinha e falar de um tema bem legal. E eu espero que vocês estejam bem aí do outro lado da telinha, tá bom? Primeiro vamos começar fazendo a nossa oração. Todo mundo respira fundo 3 vezes. Querido Mestre, doce Jesus, guie meus passos em tua luz. Eterno amigo da perfeição, guardo contigo o meu coração. Que assim seja. Então, crianças, o tema de hoje é o lar. O lar é onde é a nossa casa, onde a gente descansa, onde a gente encontra com a nossa família, com as pessoas que a gente mais ama, onde a gente reúne a família para alimentar, não é isso? Onde a gente vai dormir, toma um banho bem gostoso, a gente descansa nosso corpinho e a nossa mente. Então, eu vou contar uma historinha para vocês, para explicar o porquê que algumas casas ficam doentes e outras casas não. A historinha que eu vou contar é o seguinte: era uma vez uma cidade onde só tinham casas grandes, bonitas. As casas eram bem grandonas. E aí, uma família passando por essa cidade, gostou dessa cidade e resolveu construir uma casa. Uma casa pequena, de tijolinhos, com uma varandinha, com flores, uma casa pequena, mas bem bonitinha. E essa casa era rodeada de árvores, de jardins. Era uma casa muito gostosinha de se morar. E junto com essa casa, no redor da cidade, tinham casas muito grandes, casas bonitas, luxuosas. Para todo lado tinha uma casa bem grandona, de 2 andares, com escada, com jardim, com quintal. Casas maravilhosas. E um certo dia, as casinhas estavam conversando e uma delas falou com a outra. Essa aqui estava contando. Gente, vocês viram? Tem uma casa aqui na nossa cidade que está doente. Vocês viram a casa que está doente? E aí essa aqui perguntou, não, mas qual é a casa que está doente? Aí ele disse, é aquela casa grande, amarela, cheia de janelas com um portãozão. E aí as outras casas perguntaram, nossa, aquela casa está doente? Lá vive uma família tão bonita, é uma casa tão grande e bonita. O que será que adoecem as casas? E aí, essa casinha aqui disse para eles, falou com as outras casas. O que adoece as casas são os pensamentos e as palavras, ou seja, a energia do lugar. Então, aí as casas ficaram sem entender. Como assim? Energia e pensamento que adoece uma casa? E essa aqui respondeu, sim. Quando as pessoas dentro da casa brigam muito, xingam muito, falam palavrões, desrespeitam um ao outro e não fazem a oração, o que é o mais importante, as casas adoecem. Ou seja, a casa doente, dentro dela, vivem pessoas que estão doentes também, que estão nervosas, bravas, impacientes. Mas, tia Lu, aí essa casa aqui diz para as outras casas perguntaram, mas como assim? Você é uma casa tão feliz e pequena, o que acontece dentro da sua casa? E aí ele mostrou essa casinha aqui, abriu a janela e mostrou o que acontecia dentro da casa dela. Pelo menos uma vez por semana, a família, a mãe, o pai e o
filho, que eram as pessoas que moravam dentro dessa casa, se reuniam, o pai abria um livro que contava a história de Jesus e lia uma palavra desse livro para a família. O Joãozinho fazia a oração final e dentro dessa casa tinha muita luz, tinha muita energia boa. E o que acontece com uma casa assim? Ela fica feliz. Mas aí vocês devem estar perguntando assim, mas tia Lu, a minha mãe briga comigo de vez em quando, me xinga, às vezes me dá um tapinha, me põe de castigo, então a minha casa tá triste? Não quer dizer que uma casa que a gente às vezes briga um pouco, xinga um pouco, é uma casa triste, sabe por quê? Porque se a gente consegue equilibrar isso, e como que a gente equilibra? Rezando, pedindo orientação para Deus. E é muito importante a gente rezar dentro da nossa casa, que assim a nossa casa fica com uma energia boa e todos que estão aqui dentro acalmam seus corações. Porque quando a gente pede orientação para Jesus e para Deus, para proteger, para orientar quando a gente está muito nervoso, Deus acalma o nosso coração, acalenta, explica e mostra o caminho que a gente tem que seguir. Então, não quer dizer que a minha casa sempre vai ficar num clima legal. Não, às vezes a gente fica nervoso. Às vezes eu chego nervosa em casa, eu brigo com a filha, eu brigo com o marido, mas depois eu me arrependo. E a gente pede perdão e reza e pede a Deus para orientar a gente. Porque nós não somos perfeitos como Jesus foi. A gente está lutando para ficar o mais perto do que ele passou para a gente. Mas a gente ainda tem muito o que aprender. Mas para casa, a tia Lu queria passar para vocês. Eu queria, não sei se a família de vocês já fazem isso, mas fazer a oração no lar, que lá na nossa casa espírita a gente chama de Evangelho no Lar. Tem um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que é muito importante a gente fazer leitura dele. Então, pega um livro da sua preferência, que fale de Jesus, peça o papai e a mamãe para ler uma vez na semana, no mesmo horário, no mesmo dia, que é importante isso, para que os espíritos de luz estejam próximos da gente nos amparando. Coloca um copo de água para depois a gente tomar no final da oração, que é igual a água fluidificada que a gente toma lá na nossa casa espírita. Então, aquilo que a gente faz na casa espírita é importante a gente fazer dentro da nossa casa, para que o ambiente fique legal, para que a gente aprenda a pedir desculpa e que para a gente abrir a nossa casa, para Jesus estar mais próximo da gente e nos amparar nos momentos de raiva, nos momentos de nervosismo, nos momentos de impaciência. E aí vocês podem ter certeza que o clima da casa melhora muito. E o que a gente quer não é uma casa ou um apartamento ou uma casa grande ou uma casa pequenininha. Não interessa o tamanho da casa. O que interessa é o que acontece dentro da nossa casa. E eu espero que vocês estejam equilibrando essa energia dentro da casinha de vocês, tá bom? Da casa, do apartamento, do sítio, do que for. Mas onde a gente mora, a gente precisa rezar e trazer Deus e Jesus para dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, tá bom? Então é isso que a tia Lu queria passar para vocês e eu espero que vocês façam isso. Combinado? Vou deixar uma atividade aqui de uma casinha para vocês recortarem e colarem e dá para fazer uma casinha em 3D, super legal. Colorem ela bastante, bem bonitinha e depois manda para a tia Lu ver, tá bom? Olha, um super beijo, fiquem com Deus, que Jesus ilumine vocês e a família de vocês e a casa de vocês. Combinado? Tchau, crianças!